Olá, irmãos e irmãs. Irmão Martins, aqui em Laí, no Havaí, e preparei esse vídeo especial a pedido, a convite do irmão Bruno Cunha, que é atualmente presidente da Escola Dominical da Estaca Fortaleza Brasil Dunas, a quem eu envio meu cumprimento especial, meu agradecimento por essa oportunidade de transmitir algumas ideias para você. E falando sobre a Escola Dominical, então, uma organização auxiliar da igreja, e a qual eu tenho o privilégio de servir há muitos e muitos anos. Aqui, ali, ao longo de mais de 40 anos, eu tenho sido especialmente professor da Escola Dominical, e é o cargo que eu mais gosto na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, é ser professor da Escola Dominical. O objetivo da Escola Dominical é justamente esse: fortalecer a fé, trazer pessoas a Cristo. Nós não estamos aqui para fazer dissertações filosóficas ou trazer filosofias do mundo. Não. Estamos aqui para trazer pessoas a Cristo, para fortalecer a fé, para dar a eles aquilo que o apóstolo Pedro falou, que é a razão da esperança que existe em vós. Então, todas as vezes que eu preparo me preparo para dar uma aula na escola dominical, ou liderar uma aula na escola dominical, eu não estou aqui para dar aula, estou aqui para trazer as pessoas junto para uma conversa, compartilhando experiências, compartilhando ideias. Eu procuro me preparar com alguns dias de antecedência, sempre que possível. Hoje, por exemplo, até alguns minutos atrás, eu estava dando uma aula aqui, na minha ala aqui, ala Laí, Havaí 7, e infelizmente o professor que ia dar aula hoje ficou doente. Então ontem à noite ele entrou em contato comigo. Então normalmente eu passo 2, 3 dias pensando sobre o que eu vou apresentar na aula. Dessa vez não aconteceu desse jeito. Eu tive que preparar a aula no sábado à noite, mas ainda assim eu fui para o computador, preparei algumas coisas, tá? Mas eu esperei até domingo de manhã cedo, acordei bem cedo, minha aula funciona 8 horas da manhã, e eu levantei bem cedo e fui para o computador novamente. É uma coisa muito boa ver que inspiração nós vamos receber, na última hora, não na última hora, mas 2, 3 horas antes. Então, minha aula começa às 8 da manhã, a aula da dominical às 9 horas da manhã, e eu estava hoje, então, às 6h15, 6h20, lá no computador. Para vocês terem uma ideia, o que eu fiz hoje de manhã, eu mudei 1, 2, 3, 4, 5 desses cartazes aqui. Tá? Eu tinha esses 2, tinha esse aqui, e desses cartazes aqui, esses 3 aqui eu modifiquei e criei mais esses 2, tudo isso hoje de manhã. Então a importância é essa, olha, ter tempo suficiente para ponderar. Não tive tanto tempo assim por causa da doença lá do irmão que é meu vizinho, por sinal. Mas ainda assim eu esperei até o momento que eu podia esperar, até a hora que eu podia esperar. Uma dica que eu dou para vocês: eu coloco tudo isso no quadro aqui. Eu sei que está em inglês, eu não fiz uma em português para mostrar para vocês, mas não estou dando essa aula aqui, eu estou só mostrando o que eu faço. Que isso não é a minha lição, isso daqui eu faço para ajudar as pessoas a terem em mente sobre o que nós deveríamos falar durante aquela aula, para evitar as pessoas saírem por tangentes, começar a falar de coisas, de política e de futebol e de não sei o que, de fofocas e não sei, para evitar aquilo, colocando esses, vamos dizer assim, esses temas aqui, faz com que as pessoas naturalmente fiquem pensando sobre isso que está escrito aqui no quadro, ou então coisas relacionadas a isso que está aqui no quadro. Eu não tive tempo, durante a minha aula hoje, não tive tempo de falar sobre todas essas coisas.
Tá? Não tive tempo de falar sobre todas essas coisas. Eu expliquei o que eu tinha escrito aqui, mas dei prioridade às coisas que os irmãos e irmãs que estavam na sala de aula queriam falar. Então é uma coisa importante também lembrar disso. Olha, nós não estamos aqui para forçar as pessoas a seguir o esboço da lição que nós fizemos. Não necessariamente. Deixa o Espírito falar através delas. Talvez alguém vai dizer alguma coisa, vai compartilhar uma experiência, que outra pessoa na sala vai dizer assim, puxa, eu precisava ouvir isso hoje. Nem tudo vai vir do professor. Muitas coisas vão vir dos irmãos e irmãs que estão na sala de aula. Mas isso daqui ajuda as pessoas então a focalizar. Olha, essas são as coisas sobre as quais nós estamos falando, ou então nós vamos falar sobre coisas que são relacionadas a essas aqui. Importante sempre lermos as Escrituras. Não tivemos tempo de ler todas elas, mas nós lemos alguns trechos. Eu tinha aqui, por exemplo, essa daqui, que é em Doutrina e Convênios. Lemos também uma no livro de Mórmon, que não está listada aqui, mas lemos vários trechos. Hoje nós tínhamos Mateus capítulo 8, Marcos capítulos 2 a 4 e Lucas capítulo 7. Lemos alguns versículos específicos desses capítulos, porque existe um risco, tá? E o risco é de muitas vezes, quando nós estamos parafraseando, ou seja, citando escrituras de memória, a gente pode pular certas palavras, alterar palavras, incluir palavras que não estão lá, tá? Um exemplo mais comum, por exemplo, é em Atos, Atos capítulo 4 e quarto Nef, onde fala sobre que os membros da igreja não tinham todas as coisas comuns entre eles. E, infelizmente, a maioria das pessoas, quando lê, inclui uma proposição lá e diz, eles tinham todas as coisas em comum, o que não é o que está escrito originalmente. Eu agora até nem lembro se em português traduziram corretamente ou não, mas tinham todas as coisas comuns. Dizendo que, não, olha, eles tinham comida, era comum, alimentação era comum, vestuário era uma coisa comum, a habitação era coisa comum, acesso à saúde era uma coisa comum, não era em comum. Mas enfim, só ilustrando aqui, é importante ler e ler cuidadosamente. Quando eu peço pessoas para lerem na sala de aula, em primeiro lugar, eu não designo ninguém, porque às vezes pode ter pessoas que têm dificuldade com leitura, ou por semi-analfabetismo, ou porque, no meu caso aqui, temos pessoas de várias nacionalidades, às vezes não leem inglês muito bem, então eu peço voluntários para ler, e quando as pessoas leem, eu sempre friso isso, vamos ler pausadamente, para dar tempo, vamos dar tempo para saborear o que nós estamos lendo, saborear o que nós estamos, para dar tempo na nossa mente de nós visualizarmos aquilo que nós estamos lendo. Ao invés de... calma, não vai dar tempo na aula de tratar de tudo isso, não vai dar tempo de falar de tudo isso, vai ter muitas coisas importantes que não vai dar tempo de falar, mas o importante é que nós falemos aquilo que é necessário de acordo com a inspiração que o Espírito Santo der, não apenas para o professor, mas para os membros que estão na sala de aula. Então são algumas coisas que eu faço. Outra coisa que eu faço é procurar incluir as pessoas. Por exemplo, quando eu convido pessoas para fazer oração, eu procuro variar as pessoas, homens, mulheres, tá? Não ficar chamando sempre aquelas mesmas pessoas. Tá bom, algumas vezes nós estamos numa unidade que é pequena, olha, só tem 10 pessoas na sala de aula, então sempre vão ser as mesmas pessoas. Mas se tiver um pouco mais de gente, especialmente aquelas pessoas, está vendo ali, ó, que estão ali naquele canto lá, no perímetro, é o pessoal que senta lá junto da parede, na parede dos fundos aqui, ou na outra parede que está atrás do meu celular, onde eu estou filmando aquaqui. Eu procuro ver se eu convido essas pessoas, irmã fulano, irmã Beltrano, procurar sempre dar oportunidade para as pessoas. Especialmente aquelas pessoas que a gente sabe que não são muito de comentar, de fazer comentários. Não é aqueles que estão sempre falando, sempre tem alguma ideia, sempre tem alguma coisa para dizer. Eu procuro chamar os outros. E sempre agradecer as pessoas. Lembra, nós estamos aqui
para ajudar as pessoas a sentirem o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor vai se manifestar à medida que nós estivermos falando verdades eternas. Quanto mais próximo nós estivermos das doutrinas de Jesus Cristo, do ensinamento de Jesus Cristo, tá? Mais forte vai ser a manifestação do dom do Espírito, do poder do Espírito Santo. Ocasionalmente pode ter, de fato, coisas que vão ser tratadas que, olha, a gente não tem certeza. Nesse ponto, nós temos que ter a maturidade necessária de dizer, olha, eu não sei a resposta disso, mas eu posso procurar, ou vamos procurar, e na nossa próxima aula, vamos então tratar desse assunto. Ou então eu vou mandar uma mensagem para vocês dizendo onde está isso daí. Muito cuidado, irmãos, muito cuidado com o que eu chamo de folclore, tá? Ideias, conceitos folclóricos que não estão lá muito em harmonia com as Escrituras, não combinam bem com as Escrituras. Tem muito poeminha bonitinho, historinha bonitinha, que você escuta, isso foi verdade? Isso aconteceu mesmo? Ou é só uma ilustração? Se for uma ilustração, cuidado, nem sempre vai ser uma coisa aplicável às nossas vidas. Ou pode parecer que estamos pregando um padrão de vida muito acima daquilo que é possível para um ser humano mortal e imperfeito. Então tem que tomar muito cuidado. Escuta, isso está no manual da igreja, num livro de lições da igreja, então eu posso usar. Não, eu peguei lá na internet. Olha, cuidado. Tá? Mas é que eu sempre ouvi isso na igreja. Ok, sempre ouviu, mas é verdade? Ou é a interpretação, ou pior ainda, a má interpretação de alguém, que pode até ter sido um líder da igreja depois, mas é aquele negócio que eu já falei, tenho até vídeos falando sobre isso. Disse, olha, é uma coisa, tá, uma pessoa tem uma opinião, e todos nós temos direito de ter nossas opiniões, nossas interpretações pessoais. Agora, ensinar aquilo como doutrina, aí é uma coisa diferente. Ok? Então é aquilo, o que profetas, videntes, reveladores falam para nós, especialmente em conferências gerais, é doutrina, é oficial. Se está na revista da igreja, na Liahona, é oficial. Agora foi uma coisa, não, eu ouvi o irmão lá, falou, nós estávamos num churrasco lá no estacionamento da capela, um dia ele falou tal coisa, aí já não é necessariamente doutrina. Mesmo que aquele irmão, aquela irmã seja um líder na igreja. Então, cuidado, verifica se é realmente ou não doutrina, porque às vezes pode ser só uma opinião pessoal, que pode ou não ser correta. E outra coisa é tratarmos tudo isso com a seriedade que é necessária, tá? Nós estamos aqui falando em nome de Jesus Cristo. Nós damos aulas, fazemos discursos, prestamos testemunhos, fazemos orações a Deus, o Pai, em nome de Jesus Cristo. Essa expressão é uma invocação de autoridade. Nós estamos invocando a autoridade de Jesus Cristo para dar aquela lição, para prestar aquele testemunho, para fazer aquela oração, para dar aquele discurso. Então, temos que tratar com uma certa seriedade, tá, aquilo que nós estamos fazendo. Sim, podemos ter um sorriso ali, ter um pouquinho de humor, tá, a conta-gotas, tá, mas lembrando sempre, olha, eu estou fazendo isso em nome do Senhor. E eu tenho então que atingir os objetivos que o Senhor Jesus Cristo deseja com essa aula. Não para controvérsias, debates. Toda vez que tem um debate, toda vez que tem uma discussão, é porque alguém não entendeu a doutrina, ou alguém está tentando expressar algo que não é doutrina, ou que não está exatamente em harmonia com a doutrina. E é por isso que nessa hora eu disse, olha, por que nós não fazemos isso? Vamos tratar disso numa outra ocasião, vamos fazer uma pesquisa, vamos estudar isso direitinho, e na próxima aula nós trazemos isso. Não há necessidade de termos discussões, de termos debates numa aula da escola dominical. Tinha muitas outras coisas que eu poderia falar com vocês, mas eu acho que isso já é suficiente. Vocês têm seus líderes aí, tá? E vocês podem, então, tratar de outras coisas que são específicas para a sua estaca, para as suas alas e ramos. Eu espero que isso seja útil para vocês.
e desejo que o Senhor abençoe todos nos seus chamados, nessa grande obra de salvação em ambos os lados do véu. Até uma próxima ocasião. Até.